aqui é o Felipe Lintz. Já peço para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. Pessoal, é o seguinte, o grande movimento da virada finalmente foi fechado no dia de hoje em que este vídeo está sendo gravado. No caso, um dia antes das eleições, dia 29 de outubro de 2022. Eu estou falando isso porque não somente o presidente Jair Bolsonaro, como seus aliados em termos de ministros, deputados, etc., mas principalmente o povo brasileiro fez um trabalho maravilhoso em todo o Brasil. Carreata, motocarreata, jet skiata, jequiada, tudo que você imaginar aconteceu hoje no Brasil inteiro. E é claro que aqui na minha cidade de Mogi das Cruzes nós fizemos também, foi um sucesso absoluto e aqui nós reunimos os melhores momentos das principais partes do país do que rolou no dia de hoje. Editora, pode soltar. Agora tá bom. Vota e confia. Viram só que lindo, pessoal? As ruas de todo o Brasil tomadas pelo verde e o amarelo. Enfim, nunca foi tão fácil dizer que nós estamos próximos da virada. Enfim, o povo brasileiro entendeu de uma vez por todas que precisamos seguir lutando por Deus, pela nossa pátria, pela nossa família, pelo futuro da nação, pela nossa liberdade. Bom, e ao mesmo tempo que todo este movimento aconteceu no Brasil, é claro que boa parte da imprensa brasileira não está nada contente com tudo isso. Até porque, veja só, no trecho a seguir, o que uma jornalista, se é que assim pode ser considerada, da TV Globo falou ao ser obrigada a dar boas notícias sobre o governo Bolsonaro, mais especificamente sobre a queda na taxa do desemprego. Esse ponto levantado pelo economista Gilberto Braga é importante, quer dizer, nós precisamos crescer mais para gerar mais emprego, precisamos de mais dinamismo nas áreas que criam mais emprego para reduzir, porque a gente não pode ficar parado no alto. O que o Brasil viu nos últimos meses foi uma queda forte do desemprego. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, né, mesmo trimestre do ano passado, como eles fazem na PNAD, você tem uma queda de quase 4 pontos percentuais. Então, isso é importante. Mas quando a gente vê, bom, melhorou, todos os indicadores melhoraram, mas ao mesmo tempo você tem 9,5 milhões de pessoas desempregadas, mais de 4 milhões de pessoas desalentadas, você tem mais de 23 milhões de pessoas subutilizadas, que se dizem subutilizadas, trabalham menos, trabalham em bicos, trabalham em áreas que não se realizam completamente e durante o tempo que estão disponíveis. E tem também a maior taxa de pessoas trabalhando sem carteira assinada. Houve uma recuperação do salário, mas para se ter uma ideia, ainda não chegou no período pré-pandemia, no mesmo patamar do período pré-pandemia, mas teve uma recuperação do salário. E o que os economistas explicam é que, como a inflação caiu,
Então, teve uma recuperação de salário em parte pela queda da inflação. Mas a gente sabe o quanto que tem de artificial nessa queda da inflação. Então, a gente precisa manter a desinflação, ou seja, a inflação cada vez mais baixa, para garantir o salário e o poder de compra do salário e, ao mesmo tempo, ter políticas de desenvolvimento, de crescimento, principalmente em áreas onde se emprega muito, que é o setor de serviços, o setor da indústria criativa, a parte cultural, ela normalmente emprega muito. Tem muitos setores que são importantes para a economia, mas não são grandes empregadores. Mas tem outros que são grandes empregadores. Então, tem que ter esse crescimento voltado para os setores que empregam mais. Senão, a gente fica nesse patamar melhor do que estava, mas muito ruim e, principalmente, muito pior do que poderia estar. Então, esse é um momento importante do avanço dessa recuperação, mas de uma outra forma, como explicou o economista. Inacreditável, não é mesmo? Se eu contasse pra você, certamente tu não acreditaria. Mas é isso. Isso daí é reflexo de uma militância de esquerda travestida de jornalismo. Bom, mas saiba que para o desespero da esquerda ficar ainda pior, você sabia que as tradicionais pesquisas estão, inclusive elas, colocando uma diferença muito pequena entre Lula e Bolsonaro. Basicamente um empate técnico. Ou seja, nós estamos cada vez mais fortes para poder, de uma vez por todas, livrar o nosso país das mãos de uma corja corrupta, socialista, comunista, que já infelizmente conseguiu tomar grandes países, como é o caso de Nicarágua, Cuba, Venezuela, Argentina e Chile. O Brasil, não. Eu já ia me esquecendo. É claro que os petistas também tentaram, neste dia 29 de outubro de 2022, tentarem demonstrar algum tipo de força frente às grandes manifestações que nós vimos agora há pouco neste vídeo. O exemplo é este. Caramba, quanta gente na rua! Olha, efetivamente Lula está sendo abraçado pelo povo brasileiro por todo lugar onde passa. Bom, pessoal, a realidade é uma só. Nós vamos virar esse jogo e saiba que ainda não está ganho, tá? Siga convencendo os seus familiares, os seus amigos. Se você conseguir trazer pelo menos um voto sequer, um votinho para o presidente Jair Messias Bolsonaro, para ele votar no 22 nesse domingo, saiba que você já vai estar fazendo um trabalho maravilhoso. Porque imagina só, se milhões de brasileiros, 10 milhões que seja, consigam trazer um voto a mais. Você está falando de mais 10 milhões. O Bolsonaro ficou numa diferença para o Lula de aproximadamente 6 milhões. A gente vai ter mais do que superado essa diferença. Então, não esmoreçam, continuem batalhando até às 5 horas da tarde deste domingo. Siga convencendo, siga mostrando para essas pessoas o risco que o Brasil corre caso Lula retorne ao poder. Por isso que, mais do que nunca, eu quero falar algo que dificilmente tenho dito por aqui. Brincadeiras à parte, é 22 nesse domingo. E para você que é daqui do estado de São Paulo, já sabe, é 10 para Tarcísio governador. Eleja os governadores que estão disputando o segundo turno agora aí no seu estado, que estejam afinados com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Até porque você viu aí, né, pessoal, a medida do Fica em Casa que a economia a gente vê depois, através dos governadores e, claro, né, chancelado por uma parte do judiciário brasileiro, obrigaram o povo trabalhador a ficar trancafiado dentro de casa. E, consequentemente, a economia quase quebrou, mas graças a Bolsonaro, a sua equipe econômica, técnica e escolhida, fora de aspectos meramente políticos, conseguiu fazer esse país respirar novamente. Meu nome é Felipe Lintz, peço, se possível, para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. Te vejo na próxima oportunidade. Rumo à vitória. Tchau, tchau.